Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando a partir de agora mais uma edição do nosso Producast, o nosso famoso podcast da Produce, sempre trazendo informações extremamente relevantes para você que nos acompanha mais uma vez aqui comigo, a Bruna. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Barela, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Hoje o tema é bastante diferente, porque a gente está recebendo aqui o Eduardo Manfredi e o tema de hoje é manejo de solo e organominerais. Mas primeiro, deixa eu dar um olá aqui para o Eduardo. Eduardo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bem com você? Boa tarde, colegas da Produce. Tudo bem? Boa tarde. O meu querido Eduardo, eu como um leigo no assunto, né, que na maioria das pessoas que assistem não são leigas, mas no meu caso eu sou um leigo no assunto. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais para a gente sobre essa questão do manejo do solo, como é que ele funciona. Positivo. Eu acho que primeiramente eu vou me apresentar. Meu nome é Eduardo, eu sou engenheiro agrônomo, estou atuando já há 10 anos nessa área de manejo de solo, agricultura digital, agricultura de precisão, máquinas, né? Hoje tudo gira dentro de um cenário onde a gente não enxerga somente um ciclo agrícola, mas tem todo um contexto e todo um processo. Isso para grandes, médios e pequenos clientes. A gente está vendo isso avançar muito e o manejo de solo é um tema bastante debatido, né? Tem se dado muita importância ao manejo de solo, construção de perfil de solo. Então, são palavras que você está ouvindo com mais frequência, estudos, experimentos. Então, assim, só para dar uma introduzida, né, no tema. Existe essa questão de diferenças para manejo de solo para culturas ou é o mesmo manejo para todas as culturas? Então, vamos lá, assim, respondendo a tua pergunta de uma forma mais ampla, né, até para ser mais de fácil entendimento, para cada cultura tem todo um planejamento agrícola diferente, né, a gente pega a região do sul do Brasil, culturas de soja, milho, trigo, que são as mais plantadas e comercializadas, né, você vem mais para o centro-médio oeste do Mato Grosso e ao norte você tem soja, milho e algodão, como as culturas, claro, entrando outras culturas novas, muito plantio de feijão também em áreas irrigadas, começando o plantio de amendoim em algumas regiões do centro-médio e norte do Mato Grosso. Então, para cada cultura, digamos assim, é uma receita de bolo diferente, né? Isso falando de planejamento agrícola, produtos químicos, herbicidas, todo o manejo de solo, porque cada planta ela tem uma resposta a um teto produtivo. Então, vai variar desde a adubação até o manejo que eu quero daquele solo. Por exemplo, se eu pegar a cultura do algodoeiro, né, a exigência nutricional é muito maior do que uma cultura de trigo, por exemplo, que é uma gramínea. Então, para diferentes culturas eu vou ter que ter bastante experimentação, dados e melhorando isso ao longo dos anos, e com certeza o tema solo ele está envolvido aí nesse tocante. Eduardo, e como a gente relaciona então os organominerais no manejo do solo? Então, até a gente fez um bate-papo com o time da Produce sobre organominerais, né? Não é um fertilizante novo, já é bem conhecido, porém, trata-se de uma nova tecnologia, e como nova tecnologia, ela precisa ser implementada, extrair os seus resultados a campo. Então, o organomineral, trabalhando muito o perfil de solo em grandes áreas, eu acredito que ele veio para somar, tá? Ele veio para agregar valor, também nessa parte de correção de solo, onde eu tenho um composto orgânico junto com um composto químico. Então, geralmente, hoje tem vários tipos de fertilizantes, várias fórmulas baseadas de matérias-primas, né? Eu vou ter, por exemplo, adubações provenientes de rochas e eu vou ter esses organominerais, que nada mais são do que compostos orgânicos, né? Elencados no mesmo grânulo com fertilizantes químicos. E aí tem todo um processo de eficiência, solubilização, né, conforme a umidade. Eu expliquei isso bem detalhado, né, no último bate-papo aí que a gente fez com os consultores da Produce até.
e sempre extrapolo o tempo das nossos encontros, porque é bastante dúvida, bastante argumento, então é bacana pegar a realidade de todos e trazer para uma sala e poder debater, né, esses desafios que a gente vem enfrentando para sempre produzir mais, porém com menor custo. Eu acho que esse é o objetivo, né, de toda a agricultura aí do modo geral. Eduardo, no que esses organos minerais, de uma forma bem prática, eles beneficiam o solo, para a gente entender de uma forma mais leiga? O contexto dos organominerais, eles vieram para uma tecnologia que vem, né, há muito tempo sendo implementada, porque o problema é sempre a fonte, né? Então você vê, por exemplo, poucas empresas de orgânicos minerais no norte aqui do Mato Grosso, até porque fontes orgânicas são poucas, né? Mas se eu pegar o sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul, eu tenho muito aviário, eu tenho bastante suinocultura, então eu consigo trabalhar essas fontes, né? Cama de frango, camas de aviários e até compostos orgânicos de outras origens. Então, eu acredito que veio muito em uma pegada de sustentabilidade, né? Eu usar produtos mais primários, produtos mais parecidos com aquele solo original que eu tenho antes de entrar com uma intervenção e um preparo, né? E a gente está vendo muito se falar sobre agricultura regenerativa, agricultura sustentável. Então, o agronegócio e o agro como um todo, ele entra nessa cadeia durante todo o processo agrícola, por mais que às vezes não é visto, né, não é lembrado. Mas, com certeza, aí, todo produtor ele tem um processo agrícola que ele vai usar uma fonte mais primária, não sendo organomineral comprado, né, de uma empresa, mas pensando nesse processo de sustentabilidade, de investir no solo, eu fazer um caixa de solo um pouquinho, digamos assim, mais complexo, tendo todos os nutrientes, para num ano que eu tiver uma oscilação de mercado desses commodities, eu consigo tirar um pouquinho a adubação, trabalhar com a minha reserva que eu tenho no solo. Então, esse é um tema que todos os produtores eles estão dando bastante importância, né? E o organomineral ele veio para trazer, digamos assim, em algumas situações, né, um menor custo para o produtor por trabalhar fontes mais primárias, mas também promover esse investimento no solo, né, e eu ter o solo para várias gerações, porque tudo que eu investi ali eu sei que vai ter uma demora de eficiência normal, né, no ciclo cultural agrícola. Todo manejo que você faz tem um tempo de resposta. Então, eu vejo também essa questão do investimento, né, eu construí ali um cenário e um solo com potencial produtivo para 2, 3 anos, pensando num ciclo de médio e longo prazo. E como é que você vê o avanço tecnológico dessa, eu não sei se a gente pode chamar de cultura, mas eu acho que dessa sistemática, como é que você vê desse avanço tecnológico para as próximas gerações, porque o plantio, ele nunca vai deixar de existir, né? E se o solo está bem cuidado, ele tende a ser muito mais rentável, não é mesmo, Eduardo? Não, com certeza, o que você acabou de falar é muito importante, porque você faz toda uma construção de manejo, né? Todo ano isso muda, porque os preços mudam, as culturas mudam, o cliente está plantando soja, milho, em um cenário um pouco diferente, digamos assim, que as commodities oscilam muito o preço, ele vai deixar de plantar uma safrinha para fazer uma cobertura de solo, pensando na cultura da soja do próximo ano. Então, existe sim todo um planejamento, né? E o produtor não está mais tão imediatista pensando em colher soja, plantar soja. Existem várias culturas entrando no ciclo agrícola para promover mais fontes de renda, né? Para suprir a cadeia alimentar. A cada ano a gente vê dados aí de que aumenta, né, essa capacidade de fome de pessoas. Então, tudo está ligado a um ciclo muito maior quando você fala em agricultura, né? Não somente a produzir grãos, mas em alimentar o mundo, em conduzir o país para grandes importações e exportações das culturas de commodities. Então, eu acredito que os produtores têm hoje muito mais acesso à informação por conta dessa agricultura digital,
que vem evoluindo a cada ano, né? Então, as futuras gerações, até as sucessões familiares que estão ocorrendo, estão olhando muito isso, né? O produtor de hoje é aquele jovem que já quer ter a fazenda na palma da mão, saber tudo o que está acontecendo, máquinas conectadas, transmitindo dados, tornar as operações mais eficientes. Então, existe uma escadinha, né, que a agricultura ela vai seguir, né? Desde 2010, por exemplo, quando foi o boom da agricultura digital, teve um cenário de muita agricultura de precisão voltada a manejo de solo. Eu fazia análise de solo, corrigir, fazer taxa variável, e aí veio as imagens de satélite para poder orientar melhor esse tipo de tomada de decisão. Então, tudo isso é um ciclo agrícola que vai ocorrer, né? Porém, tem fazendas que estão bem mais avançadas nesse quesito, talvez porque o objetivo ou a necessidade ela veio antes, né, como um gargalo de teto produtivo, e tem fazendas que estão caminhando mais a passos largos, testando as tecnologias com um manejo mais conservador, digamos assim. Nenhum está certo, nenhum está errado, cada produtor sabe aquilo que ele pode investir anualmente, então eu acho que tudo dentro de um teto de custo muito positivo, você consegue avançar nessas tecnologias, né? E hoje o acesso à informação, como eu comentei, é muito fácil, então isso acaba chegando nas propriedades e nas fazendas de uma maneira mais segura e assertiva, tá? E a gente sabe que todo produtor ele sempre mira na produtividade, né? E ele é muito técnico e aqui a gente sempre fala também muito de números, né? A gente gosta de deixar assim, umas projeções, né? Por isso que eu te peço, Eduardo, fazendo um manejo integrado, né, utilizando os organominerais de forma correta, você saberia mais ou menos assim um percentual de quanto por cento a mais que o produtor pode ter de produtividade se ele fizesse tudo certinho, né? Fizer o manejo do solo. A gente sabe que não é apenas um fator, né? Que é uma questão do manejo integrado. Mas você saberia me dizer o quanto que pode aumentar a produtividade dele? Eu comentei, né, em respondendo essa sua pergunta, eu comentei a outra vez, né, no bate-papo, que a gente tem muito poucos trabalhos publicados sobre eficiência e aumento de produtividade, por exemplo, dependendo de um fator, né, como os organos minerais. Então vai depender muito do tipo de solo, do objetivo. Às vezes o cliente tem um parque de máquinas um pouco mais enxuto, ele não consegue fazer tantas operações por hectare, ele faz adubação de uma cultura já pensando na safrinha, porque é muito dinâmico, né? Planta, colhe e já vem colhendo outra cultura e plantando a safrinha. Então, a safrinha, no caso, é a segunda safra, né, que a gente chama aqui. Então, eu acredito que nós temos que ter mais trabalhos on-farm, né? Foi o que eu comentei já, do cliente poder participar desses resultados e poder colocar um lado a lado, de usar um fertilizante normal, usar um corretivo em outra parcela, e numa outra parcela usar um organomineral, eu ter todo um manejo ajustado, porque é muito fator adverso, né? A gente foi vítima aí de enchentes no Rio Grande do Sul, aqui a gente foi atacado aí por fortes veranicos, por exemplo, no início da safra passada, onde não choveu em alguns lugares, então o clima ele vem mudando, e isso acaba tornando difícil de eu mensurar um fator só, né? Quando eu isolo um fator aí no âmbito de experimentação, fica difícil. Então, assim, hoje é difícil falar para você quantas sacas por hectare um cliente vai colher usando um determinado produto, né? São poucos dados que a gente tem sobre organos minerais, mas como eu sou um defensor aí de manejo de solo, acredito muito na tecnologia, eu acredito que ele acaba entrando nessa construção de perfil de solo e logo a médio ou longo prazo vão se ver os resultados, porque tem todo um contexto de clima, chuvas e outros fatores externos que podem auxiliar, né? Eu gosto muito da palavra sinergismo. Você não atua como um fator isolado, mas você tem todo um capricho, né? Já dizia nosso eterno agrônomo Dirceu Gassen sobre capricho, né? Sobre fazer no momento certo, aplicar no momento certo, e com certeza o organomineral ele veio como uma tecnologia que vai agregar aí a médio e longo prazo.
Eduardo, eu vou te fazer uma pergunta que pode parecer bem leiga, mas é uma dúvida que surgiu agora. Entre a colheita de uma cultura e o plantio de outra diferente, né? Colhe o milho e depois vai plantar a soja. Eu preciso fazer algum tratamento especial, alguma questão de manejo do solo específica para isso, preparando o solo para outra colheita? Para outra cultura, desculpa. Pensando assim, respondendo assim de forma, pensando no operacional de máquinas, né? Com certeza, cada cultura tem um fertilizante que ele vai ser mais eficiente se aplicado naquela cultura. Então, por exemplo, tem muitos produtores que fazem uma adubação potássica na soja, fazem uma outra adubação no milho e acaba fazendo uma outra adubação, né, em um mesmo ano numa cultura de trigo. E tem adubos e fertilizantes que você só aplica uma vez, porque vai corrigir o solo a um certo nível absoluto e ele vai atender 2 ou 3 culturas. Então, com certeza, entre plantio de soja e trigo ou plantio de gramíneas, né, pensando em culturas de cobertura, vão ter vários manejos para tornar aquele solo mais produtivo. Pensando agora, abrindo um pouco parênteses, né, são níveis de extração diferentes das culturas, cada cultura extrai um determinado volume de nitrogênio, fósforo, potássio e enxofre, e a cultura subsequente ela vai extrair e vai exportar no grão, né, que é o produto final do cultivo, outros níveis. Então, isso tudo tem que entrar dentro de um balanço nutricional e um planejamento agrícola bem dinâmico, né? Os clientes, os consultores até da Produce, né, me mandaram mensagens a outra vez, a gente debateu bastante sobre aquela questão de não ter uma receita de bolo, porque uma receita de bolo não se aplica de um ano para outro, quanto mais de uma cultura para outra, né? Então, você comentou antes sobre os produtores serem técnicos, né? Com certeza, porque você precisa levar em consideração todos esses fatores para poder ter um teto produtivo cada vez maior, que é o objetivo aí de todos os consultores e do cliente final também. Eduardo, você falou bastante das recomendações de uso dos organos minerais, mas existe restrições de uso para eles? Olha, eu acredito que restrições de uso não. A gente comentou muito sobre doses excessivas, né? E de alguns elementos que podem ter uma contaminação futura, porque o solo é uma caixa produtiva, então eu tenho que ter cuidado com alguns níveis de elementos para não inibir a absorção de outros, né? Comentei também bastante sobre, e replico isso hoje, né, em vários debates e mesas redondas com outros colegas e empresas, sobre a importância de analisar o solo, né? Não só a cada 3 anos para fazer uma correção, mas fazer isso anualmente, fazer isso após um período que se torna uma rotina, porque ali eu vou ter números e fatores muito importantes para mim olhar o que está em excesso e o que está faltando, né, para mim poder fazer uma correção. E aí, com certeza, existem os organominerais que têm as suas formulações e podem entrar nessa cotação, por exemplo, para corrigir aquele elemento ali que está deficiente no solo e que, através de um estudo, né, se ele não atingir os valores mínimos que a planta necessita, vai ter um decréscimo em produtividade. Então, isso precisa ser muito avaliado também e contextualizado. Tá certo, então, Bruna, mais alguma dúvida da tua parte? Eu tenho várias, na verdade, assim, com relação a essa questão dos organominerais, em função de que eu sou bastante leigo no assunto, né? Mas vale lembrar que a gente tem o Uniproduce também, né? Sim, tem a Uniproduce gravada com o Eduardo, que foi na outra semana, e que o pessoal fez muita pergunta, então tem bastante conteúdo rico, e ele fica disponível nas plataformas da Produce, mas ele fica disponível também no YouTube. Então, quem quiser ter acesso a um material um pouquinho mais amplo, pode procurar nos nossos canais. Tá certo, então. Eduardo, a gente te agradece aí por esses esclarecimentos que nós tivemos aqui no nosso podcast, e o nosso time aqui está sempre à disposição sua. Show de bola, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de comentar um pouquinho sobre como é esse avanço tecnológico, produtos, como essa agricultura digital ela vem melhorando a eficiência das propriedades, porque hoje existem várias ferramentas, algumas gratuitas, algumas comercializadas, que tornam a fazenda mais fácil o entendimento. Então, você consegue caminhar por um caminho mais sustentável, mais tecnológico, olhando mais custos de produção.
né? Eficiência operacional de máquinas também é importante, porque hoje tudo caminha, né, para o mercado de carbono, você conseguir estocar mais carbono no solo e menos na atmosfera. Então, é isso que também a gente defende e implementa aí nos bate-papos. Agradeço aí o convite e qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Tá certo, então. As nossas redes sociais, Bruna? @ProduceOficial. Todas elas. E no Spotify, o Producast. Tá certo, então. A gente se vê no próximo episódio do Producast por aqui. Até mais. Até.